Agora, as narrativas do dilúvio, elas são ecos da narrativa de Gênesis 1 e 2. Lembra da tempestade lá em Gênesis 1? Aquela tempestade, ela já está falando de um pré-dilúvio. Já está falando de algo, de algo que define águas lá em cima, que coloca águas lá em cima. E lembra da imagem que eu mostrei para vocês, né? De como que eles acreditavam que era o mundo. E isso é importante para a gente lembrar sempre que lê essas narrativas. Deixa eu relembrar aqui com vocês que eles enxergavam a realidade dessa forma aqui. Que em cima havia o reino dos deuses e as águas doces, que o mundo, que em cima da terra tinha essas águas doces, e o firmamento era essa abóboda aqui em cima, e embaixo havia as águas salgadas. As montanhas, então, elas são as fundações da terra, né? E quando há o dilúvio, o que acontece? As comportas desse firmamento, dessa abóboda, elas são abertas e as águas doces, elas caem. Lembrando que nós não estamos falando da Terra como um planeta, mas nós estamos falando da Terra como aquela região conhecida. Tá? Um mundo conhecido deles. E existem narrativas do dilúvio em vários lugares, várias culturas antigas. Então, é possível que realmente, historicamente, tenha havido uma inundação. E a explicação para essa inundação é exatamente essa aqui, tanto na cultura babilônica, como a gente viu na primeira aula, como entre os judaítas no pós-exílio, né? Que copiaram, que basicamente criaram as narrativas do dilúvio para explicar essa enchente, essa inundação a partir da narrativa babilônica. Beleza? Isso aqui a gente já viu na primeira aula, só estou relembrando. E a grande sacada que a gente precisa ter em mente é que a história do dilúvio, que você tem ali, de Gênesis 6 até o 10, é uma mistura de duas histórias. Então, quando você lê a história do dilúvio, você não está lendo uma história, você está lendo duas misturadas. O que isso significa, né? Qual que é o esquema aqui? Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente... Deixa eu ver, cadê o meu negocinho aqui? Beleza. Vendo aqui, existem duas narrativas do dilúvio, uma narrativa feita pelos sacerdotes e uma narrativa pós-sacerdotal. E aí, a narrativa sacerdotal vai sempre chamar Deus no hebraico de Elohim. E a narrativa pós-sacerdotal vai chamar Deus de Javé. E quando você lê, por exemplo, você vai ver que o versículo 5 é a narrativa do dilúvio pós-sacerdotal, mas no versículo 12 é sacerdotal. Então, esses textos estão realmente misturados. Hoje é consenso entre os pesquisadores que essas histórias foram juntadas, misturadas, e um redator ainda costurou algumas coisas para explicar algumas divergências. Então, você tem algumas estruturas diferentes aqui nessa organização do texto. Tá bem? Então, você vai ter um texto, um artigo, que vai falar sobre a hipótese sobre a introdução do sacrifício expiatório, que foi o texto, assunto que eu falei para vocês antes, e vai falar também sobre o dilúvio, sobre essa inserção
essa mistura das duas histórias junto, né? Que os pesquisadores ainda estão tentando pescar qual é uma história e qual é a outra. Sacerdotal é porque foi escrito pelos sacerdotes, pela elite sacerdotal, e o outro foi escrito depois, já identificando a divindade com Javé. Por isso é pós-sacerdotal, porque ela tem pouco tempo depois. Ela foi escrita pouco tempo depois. No nosso curso, hoje, nas 2 últimas aulas, a gente vai falar sobre todas as divindades que aparecem no Pentateuco. Tá? Aí eu vou mostrar quem é Elohim, quem é El Elyon, quem é El Shaddai, quem é Javé. Qual é a diferença entre eles? São a mesma coisa ou não? Mas, a princípio, Elohim é um nome plural, é o plural do nome El, da divindade El. Então, Elohim, você tem uma ideia de um coletivo de divindades. Uma ideia original, né, de coletivo. O que os pesquisadores dizem, chegam, né, à conclusão é que possivelmente foi feito por uma elite que queria controlar o culto, porque os sacerdotes tiveram depois problemas. Eles não permaneceram lá. Vocês sabem que, por exemplo, entre os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, houve a revolta dos Macabeus, houve alguns problemas histórico-políticos ali. E os sacerdotes não ficaram no comando. Então, nessas revoluções, a nova elite começou a centralizar Javé. Aí nasceu o monoteísmo. Foi quando nasceu o monoteísmo que os textos começaram a levar somente o nome de Javé. Mas o monoteísmo não nasceu com os sacerdotes. Tá. O que nós tínhamos com os sacerdotes é o que a gente chama de monolatria, né? A crença de que existem várias divindades, mas você deve adorar somente um. Foi o que eles fizeram. Então, larga os deuses, aqueles mandamentos, deixa os deuses. Então eles supõem que existem outros deuses, mas eles estão proibindo esses outros deuses. Isso é monolatria, não é monoteísmo. Monoteísmo é quando não existem outros deuses. Monolatria, a questão de quando diz não adore outro deus, você supõe que esse outro deus exista. Também, isso é monolatria.